Amém, meus irmãos. Vamos continuar a nossa série de ministrações, agora na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E hoje eu quero falar no capítulo 3, sobre essa temática, o Senhor é fiel. E eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Finalmente, queridos irmãos, chegando ao fim desta carta, peço-lhes que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e triunfe por onde quer que vá, como aconteceu quando ela chegou a vocês. Orem também para que sejamos salvos das garras dos homens perversos e maus, pois nem todos creem na palavra. Mas o Senhor é fiel. Ele fará vocês fortes e os guardará dos ataques do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estejam pondo em prática as coisas que nós lhes ensinamos e que continuarão a fazer isso. Que o Senhor faça vocês se aprofundarem cada vez mais na compreensão do amor de Deus e na perseverança que vem de Cristo. Agora eis aqui uma ordem, irmãos, que eu dou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua autoridade. Afastem-se de qualquer irmão que gaste os dias na preguiça e que não siga o que nós prescrevemos para vocês. Porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos quando estivemos com vocês. Nunca aceitamos comida de ninguém sem pagar. Trabalhamos duramente, dia e noite, pelo dinheiro que necessitávamos para nos mantermos, a fim de não sermos uma carga para nenhum de vocês. Não era porque não tivéssemos o direito de pedir-lhes que nos sustentassem, mas porque queríamos mostrar-lhes pelo exemplo como vocês deviam trabalhar para viver. Mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós lhes demos este preceito: aquele que não trabalha não deve comer. Oremos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua presença e agora com os ouvidos atentos à exposição da Tua palavra. Que o Senhor nos instrua através das Escrituras. Nosso desejo é conhecer a Sua vontade revelada a nós e, é claro, viver segundo a Sua vontade. Nós pedimos a graça, nós pedimos a direção do Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos ilumine a mente e aqueça o coração com a Tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje em dia, é muito comum nós ouvirmos alguns slogans, algumas frases de efeito. Há pouco tempo atrás, eu li uma dessas frases em uma camiseta que é vendida no mercado gospel. Frases do tipo, você é queridinho de Jesus, ninguém deve intentar qualquer coisa contra você porque você é amado ou amada do Pai, você é a menina dos olhos de Deus. Esses slogans, que de certa forma têm uma base bíblica, mas que são ensinados e divulgados de uma maneira equivocada, uma vez que as pessoas que usam essas expressões acreditam que Deus tem a obrigação de guardá-los, de protegê-los, de fazê-los prosperar, de dar tudo aquilo que eles desejam, porque, afinal de contas, nós somos queridinhos de Jesus. Muitas pessoas acabam aderindo a esse tipo de pensamento, achando que Deus tem qualquer obrigação em nos abençoar, independente do nosso proceder, independente da nossa conduta, da nossa obediência aos seus preceitos que nos são revelados. De fato, Deus é fiel. Deus cumpre suas promessas, Deus abençoa o seu povo, Deus guarda a sua igreja, Deus conduz a nossa vida, Deus direciona os nossos passos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que Deus não é fiel a nós, Ele não é fiel à nossa vontade, Ele não é obrigado a fazer aquilo que desejamos,
ainda que muitos ousadamente tentem determinar as bênçãos de Deus, decretando, profetizando, ou aqueles jargões muito conhecidos no movimento evangélico, como eu tomo posse, eu me aproprio, eu sou boca de Deus. Você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido, uma espécie de confissão positiva para materializar as bênçãos de Deus. Deus de fato é fiel, o Senhor é fiel, mas Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel à sua própria palavra. Deus não tem nenhuma obrigação de nos abençoar se Ele não quiser. Ele não é obrigado e não pode ser subserviente à nossa vontade e não pode realizar aquilo que a gente quer simplesmente porque nós determinamos. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja. Já está chegando no finalzinho da sua segunda carta e ele está um pouco preocupado com o comportamento de alguns irmãos. E ele, como um teólogo muito cuidadoso, não vai deixar de tratar esses pontos que podem não ser muito agradáveis. É aquilo que a gente chama de ferida. Tocou na ferida, arruma problema. Muitos pastores não gostam de tocar em assuntos considerados assuntos delicados, assuntos que vão ferir o ego, né, que vão machucar a pessoa, porque ela já criou uma identidade evangélica e ela não aceita que nada venha contra aquilo que já são seus pressupostos, as suas ideias. Então essas pessoas ficam profundamente ofendidas e às vezes abandonam a comunidade porque falam, não, aquela igreja, o pastor não fala as coisas que eu quero ouvir, as coisas que me agradam, fica batendo em mim e tal. O apóstolo Paulo não tem esse tipo de preocupação. O apóstolo Paulo vai encerrar a sua carta, mas ele não vai deixar de tratar e tratar com autoridade. Ele diz aqui, em nome do Senhor, pela autoridade que me foi dada, e ele quer corrigir algumas coisas que estão acontecendo naquela igreja, e nós precisamos olhar esse texto e extrair dele alguns ensinos para nós. Como é que Paulo vai fazer isso? Ele vai dar instruções gerais, e a primeira delas é uma oração para que essa missão que Deus deu para a igreja seja cumprida. Paulo começa conversando com os irmãos, ao tratar esse assunto, fazendo um pedido, rogando. Veja só que interessante, no verso 1 ele começa assim, no demais, irmãos, ou seja, finalmente, já concluindo a minha carta, já concluindo o meu raciocínio, o apóstolo Paulo já como se estivesse fazendo uma transição para um assunto final. Veja como ele é cuidadoso. Às vezes, eu falo por mim, como pastor, às vezes a gente começa um assunto, se não tomar cuidado, a gente faz uma digressão, sai um pouquinho do assunto e não volta mais. Como diz o Hernandes, é o sermão de 3 pontos. Lê a Bíblia, sai da Bíblia e nunca mais volta para a Bíblia. Quantas mensagens a gente já ouviu assim? Algumas pessoas perguntam, por que ele leu esse texto? O apóstolo Paulo não, ele é extremamente cuidadoso. E ele vai concluindo o seu raciocínio. Ele é um homem que tem a mente organizada. E ele não quer que a igreja fique sem compreender, sem entender as suas ponderações. E ele então diz assim, rogai por nós. Bom, se ele já nos deu o exemplo de que deve ter uma mente organizada quando se trata de assuntos concernentes ao reino de Deus, então ele já é um exemplo nesse sentido. Agora ele dá-nos um outro exemplo. Dependa de Deus, da oração. E ele diz assim, rogai por nós. Uma expressão de humildade. Uma igreja que tinha problemas, mas ele não abre mão da oração daqueles irmãos. Orem por nós, irmãos, não deixem de orar pelo meu ministério. Ele reconhece sua total dependência de Deus. E aí ele diz, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Qual o objetivo principal da oração na mente de Paulo? A pregação da palavra de Deus. Faça uma pergunta a você mesmo. Quantas vezes você orou durante a semana para que a palavra de Deus fosse anunciada? Com certeza você orou pedindo a Deus que resolva seus conflitos pessoais, familiares, seus problemas financeiros, que te dê saúde, que dê paz, que dê direção, mas nós não temos o hábito de orar
para que o evangelho seja propagado, para que a palavra de Deus seja anunciada, como foi feito aqui nessa noite, orando pela Ucrânia, orando pela Rússia, não só pelo fim da guerra, mas para que o evangelho seja anunciado. Eu vi uma foto muito interessante de um ucraniano abraçado a uma cruz, pastor Franklin Ferreira colocou no Instagram dele, e ele disse que o estoque de Bíblias da Sociedade Bíblica da Ucrânia já esgotou. Os ucranianos estão se voltando para o Senhor diante desse cenário de guerra. Infelizmente, nós temos uma vida tão confortável que nós abrimos mão. E às vezes o sofrimento, a perseguição, a dor, a angústia é esse meio que Deus utiliza para conduzir o seu povo ao caminho da humilhação, do arrependimento, da confissão dos seus pecados. E o apóstolo Paulo está preocupado. E ele diz assim: irmãos, orem para que a palavra de Deus tenha livre curso ou livre acesso. Na mente dele é como se fosse um maratonista, um homem correndo, numa competição, e para que não tenha nenhum obstáculo. Já viu aquelas corridas com obstáculo? Que ele vem correndo, ele diminui a velocidade para poder pular o obstáculo, ele acelera de novo, ele diminui a velocidade, pula o obstáculo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, é necessário que a palavra de Deus tenha livre curso, que ela seja anunciada de maneira veloz. E ele já tinha falado sobre isso, quando ele disse assim: irmãos, eu quis ir ter com vocês. Eu quis ir aí explicar a vocês a palavra de Deus a respeito principalmente da ressurreição, dos que morreram no Senhor. A igreja estava em conflito, nós já falamos sobre isso. E ele disse assim: eu tentei, não apenas uma, mas outra vez, mas Satanás colocou barricadas, colocou empecilhos, colocou barreiras. Na mente dele é como se estivesse acontecendo isso com frequência. Obstáculos que estavam impedindo que o evangelho fosse anunciado livremente. Então nós temos que orar para que todos os obstáculos sejam retirados, para que a palavra de Deus tenha livre acesso. E o Salmo 147:15 diz: Ele é quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Então Paulo, como estudioso do Antigo Testamento, obviamente sabia dessa referência, e ele está orando e pedindo aos irmãos que orem para que a palavra de Deus seja livremente pregada e que seja glorificada. A ideia de glorificada aqui é que ela seja acolhida com fé e ações de graças. Que os irmãos compreendam a palavra, creiam na palavra e que tenham um coração agradecido a Deus. Não é barganha. A pregação do Evangelho não é uma moeda de troca, não é uma terapia. Muitas pessoas acham que a pregação bíblica é uma terapia emocional. Puxa, eu gosto daquela palavra que levanta a minha autoestima, que levanta o meu ego, que me deixa mais leve, mais feliz. Já viu essas pessoas dizendo isso? Puxa, eu saio leve do culto, me sinto bem. Não, a palavra de Deus não é para nos dar sensação de bem-estar. É para nos dar a consciência de que nós éramos pecadores, condenados ao inferno, e de que somos salvos pela graça de Deus. Então, tendo essa compreensão, nós somos gratos por tudo aquilo que passamos, por tudo que nós vivenciamos. É óbvio que a palavra de Deus traz conforto, acalenta o coração, ela nos dá segurança, nos dá paz, é óbvio, mas a palavra de Deus também nos deixa vigilantes, despertados contra o pecado, contra as astúcias de Satanás. Ela produz em nós mudança significativa. Então, cabe aqui a cada um de nós uma autoanálise do quanto a palavra de Deus tem produzido mudança em nossa vida. Mudança no nosso pensamento, a metanoia, a mudança de pensamento e a ideia do procedimento, que é a ideia da conversão, da mudança de caminho, da mudança de atitude. Você é diferente? Você é uma pessoa que pode dizer assim: não, a palavra de Deus mudou o meu procedimento. Antes eu me prostituía, hoje eu não faço mais isso. Antes eu roubava, hoje eu não roubo mais. Antes eu difamava, era arrogante, avarento, ganancioso, hoje não. Hoje eu sou alguém piedoso, eu amo a Deus, eu falo sobre a palavra de Deus.
eu não sou apegado aos recursos. Qual o objetivo da sua vida? Qual a finalidade do seu dia a dia? Você vive para quê? Quais os seus ideais? Trabalho, dinheiro, riqueza, status, realização, casa, carro. Essas coisas são comuns a todos os homens. O crente não. O crente, embora ele tenha um planejamento de vida muito acima desses objetivos, desses ideais, o seu coração está em Cristo. E aonde está o seu coração, aonde está o seu desejo, sua vontade, aquilo que você nutre e alimenta, ali está a sua riqueza verdadeira, ali está o seu tesouro. Então, onde você tem juntado tesouro? É um momento interessante para nós fazermos uma reflexão. O que tem nos motivado, o que tem dado sentido e direcionamento à nossa vida. E aí o apóstolo Paulo, então, relembra que aquela igreja, ela viveu esse sucesso do Evangelho. Lembra que a primeira mensagem, o tema foi o sucesso do Evangelho? Paulo disse, olha, a prova de que vocês são eleitos é que o Evangelho tem produzido um efeito impressionante entre vocês. A mudança de vida, vocês estão sendo perseguidos, estão sofrendo tribulações, provações, mas vocês amam a Deus e amam uns aos outros. E agora o apóstolo Paulo vocifera isso, ele confirma isso. Ele diz assim, como também o é entre vós. Orem para que o Evangelho tenha livre curso, para que a palavra de Deus, ao ser pregada, seja glorificada, as pessoas acolham com fé e ações de graça, assim como foi no meio de vocês. Então, da mesma forma que um dia nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós recebemos desse chamado salvífico de Deus, uma nova vida, fomos regenerados pelo Senhor, nós também temos que orar para que Deus salve pessoas, para que o Senhor resgate os perdidos. Nós não podemos jamais deixar de orar. E aí ele lembra sobre o procedimento de vida. Nós temos que pedir ao Senhor que a palavra de Deus seja pregada. Nós temos que ter fé, uma vida diante do Senhor. Mas agora, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para a importância do nosso testemunho. Olha o versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Entre várias razões pelas quais Paulo escreveu a carta à igreja de Tessalônica, uma delas tinha a ver com a espiritualidade daquela igreja diante dos falsos ensinos. Paulo estava preocupado porque falsos pregadores estavam seduzindo e estavam atraindo a atenção de alguns irmãos. Algumas pessoas estavam sendo enlaçadas pelas pregações desses falsos mestres. E Paulo está preocupado com a espiritualidade daquela igreja. Paulo sabe que eles são crentes piedosos, que eles amam a Deus, que a palavra de Deus surtiu efeito entre eles, que o Senhor tem sido glorificado, mas Paulo também sabe que os falsos pregadores estavam tentando seduzir aqueles irmãos. E algumas pessoas, inclusive, acreditavam que Jesus já tinha voltado, que o dia do Senhor já tinha ocorrido, e que por alguma razão, ou eles não tinham participado do arrebatamento, ou a mensagem de Paulo não foi muito bem esclarecida, uma vez que Paulo não tinha ficado tempo suficiente na cidade de Tessalônica. E aí Paulo então diz, olha, orem para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Paulo sabe que algumas pessoas estavam perseguindo aquela igreja. Aliás, ele sabe porque ele mesmo vivenciou a perseguição de vários judeus, uma turba que se uniram em um único objetivo, que era calar o apóstolo Paulo, esses homens maus, esses judeus incrédulos, que estavam perseguindo tanto o apóstolo quanto a igreja. E aí Paulo diz assim, orem para que nós sejamos livres desses homens. Por que ele faz isso? Por que Paulo pede para que a igreja seja livre desses incrédulos? Ele lembra da aliança de Deus. E ele diz assim no versículo 2, porque a fé não é de todos. Nem todos aqueles que ouvem o Evangelho têm fé. Nem todas as pessoas que ouvem a pregação da palavra de Deus creem
no que está sendo dito. Aliás, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, concordam com aquilo que é anunciado, às vezes até acham bonito como é anunciado, às vezes até professam acreditar no que foi anunciado, mas no coração não creem na palavra de Deus. E a prova cabal é que não tem mudança de vida. Se não há mudança de vida, há uma clara evidência de falta de fé, porque a fé vai conduzir a um arrependimento verdadeiro. Aliás, esse arrependimento que é caracterizado nas Escrituras como uma tristeza segundo o próprio Deus. E o apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos. Isso não significa que nós devemos condenar e acusar todos os descrentes e incrédulos de que eles jamais terão a salvação. Não é isso. Como se nós fôssemos melhores, porque entendemos a eleição de Deus antes. Isso deve nos levar à humildade e à compreensão de que é o amor de Deus por nós que nos fez estarmos aqui nessa noite. Aliás, irmãos, eu não diria que Deus estende a mão para nós. Eu diria que Deus nos toma pelas mãos e nos levanta do estado de queda. O Senhor não fica do outro lado da ponte nos convidando, olha, atravessa, vem aqui para o meu lado. Não, Ele atravessa essa ponte, Ele rompe essa barreira da separação, Ele nos resgata. E a Bíblia diz que nós fomos transportados, a ideia de exilados, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi resgatado. O Senhor comprou você. Ele é o Redentor. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos deu a salvação. E foi ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, nós estávamos separados dele. Ele nos amou e por conta da eleição incondicional, esse amor de Deus, Ele foi ao nosso encontro, cumprindo sua missão e nos resgatou. Portanto, nunca diga o dia em que você encontrou a Jesus, porque na verdade foi Jesus quem te encontrou, porque quem estava perdido era você. E aí no verso 3, Paulo faz a afirmação que nos dá o tema da mensagem. Mas fiel é o Senhor. Deus é fiel. Fiel a si mesmo. E a sua fidelidade está radicada na sua aliança. A aliança que Ele fez com o seu povo, com a sua igreja. Por que é que eu sou salvo? Porque Deus é fiel à sua própria aliança. Por que é que eu não perco a salvação? Porque Deus é fiel à sua aliança. Por que é que eu amo a Deus e sigo nos seus caminhos? Vejam que o eleito não é aquele que vive no pecado, sem arrependimento, e diz assim, não, Deus me ama, eu vou na igreja, tomo ceia, dou meu dízimo, mas eu continuo vivendo de maneira errada. Não, você não entendeu a eleição. Eleição não é isso. O amor de Deus não nos conduz a uma vida de hipocrisia, uma vida falsa, uma vida que tenta demonstrar à comunidade da aliança que nós amamos a Deus, quando na verdade nós não o amamos, não é isso. O que Paulo está dizendo é que Deus é fiel, mas Ele é fiel a si. E Ele cumpre a sua promessa, porque está radicado na sua aliança. Está emaranhado, envolvido, há uma aliança de Deus. E aqui há uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, que eu quero ler e os irmãos provavelmente já conhecem, que deixa muito claro isso. Romanos 9, do 13 ao 16. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Irmãos, nós fomos amados por Deus. O Senhor nos resgatou, portanto, Deus é fiel ao cumprir sua própria palavra. E aí no verso 3 ele diz que esse Deus que é fiel à sua aliança vai confortar os crentes e vai guardar os crentes de Satanás. Ele vai nos livrar do maligno. Ele vai nos guardar das astutas ciladas do diabo.
as diversas ações, o ardis de Satanás, a sua extrema habilidade em seduzir, em enganar, tentando nos levar a sabotar a nossa própria mente. Sabe aquela ideia de que não tem problema, Deus sabe da minha fraqueza, Deus sabe dos meus deslizes, mas o importante é que eu procuro fazer o que é correto. Não caia nesse engodo. Nós não nos pautamos nas nossas percepções. A fé não pode estar pautada nas suas percepções. Existem muitas pessoas que pensam assim: eu sou salvo. Eu não tenho comprometimento com uma comunidade local, eu não tomo ceia, não desci as águas do batismo, eu não estou aliançado, mas eu sou salvo. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca me prostituí, eu compro e pago, eu não falo palavrão. Não tem gente que age assim? E tem aqueles que ainda arrogam uma prerrogativa que, na mente dele, ele é melhor do que outros, ele é um privilegiado. Ele diz assim: eu sou melhor que muita gente da igreja. Quem nunca ouviu um descrente falando isso? Eu dou muito mais exemplo do que várias pessoas que vão na igreja. E às vezes até acusam. Meu vizinho é crente, olha, mas faz isso, isso, isso. Fulano trabalha comigo, é crente, vai na igreja, mas compra e não paga, boca suja, comportamento imoral. E as pessoas vão se sabotando por conta da injustiça, como disse Paulo, vão sufocando a palavra de Deus, a revelação das Escrituras, por causa do pecado. Então não há meio de salvação senão através do Evangelho. Pode ser a pessoa mais honesta e sincera. Mesmo assim, não há salvação senão através de Cristo. A salvação é restrita somente através do Evangelho, somente através de Cristo Jesus. Se não houver Evangelho, pode ser a pessoa mais sincera, bondosa, caridosa, generosa, pode dar os seus bens aos pobres, pode fazer o que for, não há salvação. Porque, irmãos, a condenação não se pauta nas nossas obras, a condenação está pautada a um teor jurídico na queda de Adão. Na queda de Adão. Então a humanidade está caída por causa do pecado. Todos os homens estão presos ao cinturão de Adão. A igreja está presa ao cinturão de Jesus. Adão é o cabeça da humanidade. Adão pecou, então todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Cristo é o cabeça da igreja, e se ele morreu e ressuscitou, é a primícia da ressurreição, e todos os que creem no Senhor também hão de ressuscitar. Porque se com o pecado de Adão a morte entrou na humanidade, com a santidade plena e perfeita de Cristo e sua obediência ao Pai, trouxe a ressurreição, porque nele não houve pecado algum. Vejam que Jesus faz o caminho inverso do que fez Adão. Em Adão, a humanidade cai. Em Cristo, a igreja se levanta. Em Adão, a condenação é estabelecida. Em Cristo, a salvação nos é dada. Portanto, o apóstolo Paulo relembra aquela igreja de que Deus nos guardará das astutas ciladas do diabo. As lutas e dificuldades que nós passamos, por vezes, nos abate de tal maneira que ficamos entristecidos. Não há supercrentes. Não existe isso. Talvez hoje você esteja aqui com aquele jargão que nós sempre falamos, só pela graça. Talvez você tenha vindo ao culto e Deus sabe a luta que foi para você estar aqui nessa noite. Talvez você esteja com o coração profundamente machucado, decepcionado, amargurado, ou uma preocupação, uma crise que se instalou na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Pais que enfrentam problemas com os filhos, crise financeira, como o presbítero Justino ministrou na escola bíblica. Uma coisa terrível é você estar sentado no banco da igreja, sabendo que tem uma conta para pagar na segunda-feira e não tem o dinheiro para pagar aquela conta. Esse é um dos momentos que você não quer que o culto termine jamais, né? Fala que esse culto eu não quero ir embora. Às vezes você vai deitar e coloca a cabeça no travesseiro
e não consegue dormir. Vira de um lado para o outro, e não é por causa do calor, porque o calor é terrível. Quem não tem ar-condicionado, até o vento do ventilador é quente. Quando não é o vento, é o pernilongo. E você fica e vira de um lado, vira do outro. Uma vez o irmão falou para mim, nossa, pastor, onde eu morava era tão quente. E ele, grande, forte, falou assim, eu virava de um lado para secar o suor com o ventilador, virava do outro para secar o outro lado. E às vezes a gente fica assim, né? Com insônia, com muitas preocupações, emocionalmente desgastado, não consegue nem resolver as coisas direito no trabalho, nas conversas em casa, maridos que acabam sendo agressivos nas palavras com a esposa porque estão cheios de problemas no trabalho, ou problema na vida financeira. Eu tenho um irmão que é dependente químico, eu vejo o sofrimento do meu pai, a minha família sofre. Parece que não tem esperança, sabe? As coisas melhoram, daqui a pouco tem a recaída. É uma luta sem fim, é um negócio assim inexplicável. A gente fica preocupado, olha para ele jovem, tá só pele e osso, aquela fase terrível. Meu pai já com 80 anos, a gente fica preocupado. E quando meu pai falecer, ninguém vai querer ficar com o irmão mais jovem, dependente químico. Tem transtorno, esquizofrenia, às vezes fica agressivo, não quer tomar medicação. Essas coisas causam preocupação. Você não quer, por exemplo, que um irmão seu fique na rua. Ninguém quer isso. Mas e aí, vou trazer para dentro de casa? Vou conviver com ele, vou cuidar dele, estou disposto à renúncia das minhas atividades, da minha agenda, da minha vida comum, para cuidar de alguém que não fazia parte do plano e do ideal para a minha família? Quantos não sofrem com isso? Uma fatalidade. Receber uma notícia, morre o pai, a mãe, a perda de um filho. Como lidar com tantas angústias, com tantas dificuldades? Nesse momento de tentação também é um momento de provação. Porque aí Satanás vem e começa a lançar ideias e pensamentos para que você duvide do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Como compreender e amar a Deus em meio à dor e dificuldade? Uma coisa é nós amarmos a Deus aqui, sentados no banco nessa igreja, com os ventiladores, tranquilamente, sossegados. Outra coisa é a igreja que está lá na Ucrânia. Os irmãos que estão lá se reunindo, preocupados com míssil, com tanque de guerra. Já imaginou isso? O apóstolo Paulo já tinha orientado a igreja no capítulo 1 da sua segunda carta, no versículo 4. Ele tinha dito assim, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência em fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ele já sabia da fidelidade da igreja, do amor da igreja, da perseverança daqueles irmãos, e ele continua dizendo àqueles irmãos, olha, Deus vai confortar vocês, e Deus vai guardar vocês das ciladas do diabo. Ainda no verso 4, e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ele afirma isso, a confiança daquela igreja em Deus. É um elogio do apóstolo Paulo. Irmãos, eu sei que vocês fazem e que vocês vão continuar fazendo aquilo que eu estou orientando vocês. O testemunho cristão adorna a doutrina. A sua vida de testemunho, a minha vida de testemunho, dá beleza à doutrina que nós anunciamos. Se nós pregamos e vivemos aquilo que pregamos, há uma beleza, há um adorno no anúncio. Por isso, nós temos que ter dedicação. Confessar a fé sem ter dedicação é uma disfunção. Aí não há uma verdadeira prática cristã. Nós não podemos ser apenas confessionais, nós temos que ser funcionais. Você tem que
ter funcionalidade, tem que ser prático, você tem que dar o testemunho. William, pega para mim, por gentileza. Meu Timóteo. Fui elogiar o William, elogiei a mim mesmo, né? Chamei ele de Timóteo, me chamei de Paulo. Irmãos, e nós somos então convidados a exercitarmos a nossa fé. Portanto, vejamos o que diz o versículo de número 5. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então ele está orando agora para que Deus continue encaminhando aquela igreja, para que eles continuem servindo a Deus, para que eles continuem amando ao Senhor, para que eles continuem crendo fielmente na palavra de Deus. Tendo feito isso, o segundo aspecto dessa mensagem agora é sobre um perigo que aquela igreja corre com a ociosidade em não cumprir a missão que lhe cabe. Meus irmãos, nós temos uma obrigação de viver segundo a palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos ociosos. É o que Paulo vai fazer agora do versículo 6 até o versículo 10. Veja o versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, ou seja, que vocês se afastem de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Essa palavra do apóstolo Paulo precisa de duas ponderações. Primeiro, andar desordenadamente. O que é que o Paulo está dizendo aqui? É que haviam alguns irmãos que, por conta da promessa da vinda de Cristo, e que eles diziam, olha, Cristo está voltando, essas pessoas estavam sendo ociosas e vivendo às custas de outros irmãos. Eles estavam explorando a bondade e a caridade da igreja. Eram pessoas que estavam dando mau testemunho porque não estavam trabalhando. Eram ociosos, preguiçosos. Eram irmãos que queriam ter uma vida boa e achavam que a igreja tinha a obrigação de cuidar deles. Afinal de contas, eles estavam na comunidade, Cristo estava voltando, então eles eram simplesmente preguiçosos, não trabalhavam, não planejavam a vida, não eram dedicados em alguma função e eles acabavam se tornando um peso para aquela igreja. Eu já presenciei condições diferentes. Eu me recordo que certa feita eu recebi uma ligação de uma pessoa que queria fazer parte da nossa igreja, mas essa pessoa ela precisava que nós encontrássemos, ela estava morando de favor e precisava que a igreja ajudasse de alguma maneira para que ela pudesse ter uma moradia. E aí eu conversei com o conselho na época e a gente procurou e nós achamos um apartamento. E aí eu conversei com aquela família e falei para eles e que a igreja ia ajudar e tal. E os irmãos se mobilizaram, inclusive acho que foi até o Valdir, né, ajudou na mudança. E aí, irmãos, para nossa surpresa, quando nós fomos fazer a mudança, o irmão que pediu ajuda não queria ajudar na mudança. Estava lá, pastor, o irmão Valdir, trabalhando, carregando peso, e o irmão orientando. Uma determinada ocasião caiu o painel, um painel caiu, riscou, o irmão deu uma bronca no Valdir, e aquilo já começou a me incomodar, porque tudo aquilo era voluntário. E a pessoa da casa disse assim para mim, muito cuidado com ele, viu? Eu falei, como assim? Ele mora comigo já há algum tempo, é bem folgado. Folgado. Eu dei uma pressão para sair de casa, aí eu fiquei pensando, será que é por isso que quer ir para a nossa igreja? A primeira coisa que veio na minha mente, será que procurou a nossa igreja só para a gente arrumar uma casa, para fazer a mudança? E aí, irmãos, nós fizemos tudo aquilo e recebemos a família, e depois de um tempo pararam de vir, e aí eu fui visitar, e não, eu volto, e aí vinha uma vez, vinha outra. E eu lembro que nós estávamos fazendo um momento de arrecadação para ajudar uma outra família, e ele tentando se justificar que não tinha condições, mas tinha. Porque numa das nossas visitas já tinham todos os móveis novos, um carro novo, e estava indo muito bem, graças a Deus por isso. Mas desapareceram da igreja.
E um dia eu liguei e eu falei, irmão, está tudo bem? Vocês não foram mais para a igreja? E ele disse assim para mim, pastor, eu não fui mais para a igreja porque algumas pessoas da igreja me disseram que o pastor não gosta muito de ficar fazendo visita, não gosta muito que a gente fique enchendo o pastor com os problemas de dificuldade. Eu falei, como é que é? Algumas pessoas me disseram isso. Eu falei assim, ninguém te disse isso. Primeiro, porque você não tem comunhão suficiente com as pessoas da igreja para ter tanta intimidade assim. Segundo, que você nem vai na igreja. Se alguém te disse qual o nome das pessoas, não, eu prefiro não falar e não sei o quê. Eu falei, eu não acredito que o irmão é assim. O irmão acabou de chegar na igreja, já está criando esse tipo de mentalidade. Não quer ir é uma coisa, irmãos. Não quer congregar, não tem problema. Agora, ficar mentindo, inventando coisa da comunidade, dos irmãos da igreja. Infelizmente, a gente vive esse tipo de coisa. E a Patrícia falou para mim assim, para com isso. Para de ficar recebendo ligação e correndo atrás para fazer mudança. Mas que Deus abençoe, deve estar em outra igreja, ou não sei se está congregando, mas parece que o que Paulo está dizendo aqui, olha, fujam desses irmãos que não querem compromisso, de gente que só quer explorar, de gente que só quer ficar pedindo favor, de gente que não tem comprometimento com a igreja. E existem aqueles que, quando passam por dificuldades, são assistidos, mas quando está numa boa, quando tem recurso, abandona a comunidade. Tem gente que, se tiver dinheiro, deixa a igreja, vai viver os prazeres do mundo, mas quando estava naquela situação difícil, na penumbra, sabe, bem escassos recursos, a igreja era tudo, para ele, para ela, para a família, mas quando as coisas melhoram, ninguém mais quer saber da igreja. O apóstolo Paulo diz assim, gente, toma cuidado, toma muito cuidado com esse tipo de pessoas. Então, essa é a primeira orientação que ele dá. A segunda é sobre a tradição. Vejam, ele diz que a tradição que de nós recebeu. Ou seja, o apóstolo Paulo já havia estado entre os irmãos, já tinha conversado com eles sobre o procedimento, sobre como a igreja deveria aguardar o dia do Senhor, então eles não deveriam se envolver com aquele tipo de pregação de que o dia do Senhor já tinha chegado, então alguns irmãos estavam desanimando e outros dizendo, bom, já que Jesus está voltando e vai voltar por esses dias, nós não precisamos nos preocupar com nada. Não é assim. Paulo diz, não, essa é a tradição que vocês receberam de mim. Versículos 7 e 8. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, porque não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O apóstolo Paulo deu exemplo à igreja. Um homem que trabalhou, tendo o direito de receber os recursos. Ele sabia disso. Ele sabia que a igreja tinha o direito de sustentá-lo, mas como era uma igreja pobre, uma igreja com poucos recursos, o apóstolo Paulo decidiu trabalhar para não ser pesado e exatamente para não gerar qualquer tipo de comentário. Vejam, o próprio apóstolo Paulo, em diversas ocasiões, ele enfrenta certas acusações. Por exemplo, na igreja de Corinto havia um grupo que dizia que o apóstolo Paulo era duro, pesado nas suas cartas, no seu escrito, mas, descaradamente, os irmãos disseram assim, de presença ele é fraco. Você já imaginou uma coisa dessa? Chamar o apóstolo Paulo de alguém de presença frágil, quer dizer, não impressiona, não causa um impacto. Às vezes a gente fica chateado quando ouve alguém fazendo um comentário sobre sua pessoa, quem nunca ficou? Mas o apóstolo Paulo, com relação à igreja de Tessalônica, também. Alguns questionavam, ora, ele esteve entre nós, pregou o evangelho, falou que era necessário morrer por causa de Cristo, mas ele fugiu, colocando em dúvida o chamado, o apostolado de Paulo. Então ele diz que aquela igreja deveria observar o seu exemplo. E o apóstolo Paulo é para nós um grande exemplo de homem de fé, porque ele ora a Deus, ele fala com Deus, ele pede oração da igreja,
ele tem a palavra de Deus para orientar e instruir a igreja, ele fala sobre a autoridade do Senhor, e aqui o apóstolo Paulo dá o exemplo de alguém trabalhador e dedicado em todos os aspectos. E ele então diz que nós devemos nos afastar daquelas pessoas folgadas. Ele já havia dito isso em 1 Coríntios, capítulo 5, do 9 ao 13, para nós nos afastarmos não apenas dessas pessoas preguiçosas e desordenadas. Vejam, ele não está dizendo que não tem lugar na igreja para essas pessoas. É óbvio que qualquer pessoa que vier tem a oportunidade, será bem recebido e acolhido. Mas ele está falando sobre convivência, sobre compartilhar a vida, sobre participar da vida da outra pessoa. E ele havia escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 13, o seguinte: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Quer dizer, por que a gente vai ficar preocupado em julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, esse ímpio. Paulo chama essa pessoa que se diz crente e que vive nas práticas imorais de ímpio no meio da igreja. Diz que essa pessoa que foi recebida, que foi batizada, que toma ceia, mas que é um imoral, que é uma pessoa que se prostitui, ele é um ímpio. Ele não tem lugar na congregação. Que se a igreja souber disso, a igreja deve se afastar dele. A ideia também tem a ver com marcar aquela pessoa. É uma palavra forte. A igreja de Corinto estava tolerando um homem que tinha relações sexuais com a madrasta. Por quê? Porque era inconveniente tratar aquele pecado. Paulo diz assim: tira do meio de vós, entrega essa pessoa para o diabo, entrega ele para Satanás. Tem noção disso? Na mente de Paulo, a igreja é como se fosse um cercado, onde as ovelhas estão protegidas. Então tira essa ovelha, que não é ovelha, e dá para o lobo. Tira, exclui. Então, se alguém não quer viver o evangelho, não deve usufruir da comunhão da igreja. A igreja é a comunhão dos santos, daqueles que amam a Cristo. Se nós vivermos na prática do pecado, nós estamos envergonhando a igreja, envergonhando a comunidade da aliança, e nós não estamos discernindo o corpo. Quando nós tomamos ceia, o apóstolo Paulo diz que nós temos que discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Tem gente que acha que é discernir o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é a igreja. Avaliar a conduta na comunidade. Como tem sido o nosso procedimento com a comunidade. A ceia é um compromisso com Cristo e com o seu corpo, com a sua igreja. Por exemplo, eu não posso vir aqui no primeiro domingo tomar a ceia e depois faltar os outros domingos para ir passear, para ir para o shopping, para ficar na casa de parente, para ir para o churrasco e esquecer da igreja. Isso não é uma atitude cristã. Eu não posso vir tomar a ceia e simplesmente me afastar da comunidade, como quem diz assim: não, eu tenho o meu compromisso com Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Aí os irmãos passam lutas, enfrentam dificuldades, eu não ajudo, eu não me envolvo, eu não procuro conviver com ninguém. Eu não posso fazer isso. Eu compartilhei sobre os grupos de comunhão e tem sido uma bênção para nós. Uma bênção. Recentemente, uma família disse para mim que possivelmente não virá mais na igreja, não vai mais congregar com a gente. E sabe qual é o diagnóstico dessa família? O diagnóstico dessa família é que eles vinham no culto, na bênção apostólica já estava no carro. E eu comento muito isso, principalmente dentro de casa. Gente que não se relaciona, não consegue conviver com a igreja.
Pare com essa ideia que você vem buscar uma palavra e vai embora. Você não está vivendo o Evangelho. Se você pensa assim, nossa, hoje é domingo, eu vou lá na igreja, vou cantar uns louvores, vou ouvir a palavra, rapidinho vou entrar no meu carro e vou viver a minha semana inteirinha, vivendo do meu jeito, sem compromisso nenhum. Você está rompendo com a aliança com a sua comunidade. A igreja tem o direito de saber da sua vida, nós temos o direito de participar da sua vida e você tem a obrigação de participar da vida comunitária. Tem a obrigação de participar da minha vida. Às vezes a gente tem a ideia de consumo na igreja. Eu vou na igreja, recebo uma palavra, uma orientação, depois eu vou embora. Ninguém sabe como é a minha vida, ninguém sabe dos problemas que eu tenho. Por isso que eu falei do grupo de comunhão. O grupo de comunhão é aquele momento das conversas, que você passa a conhecer melhor o seu irmão. Você sabe onde seu irmão trabalha, de onde ele vem, se a família dele é daqui da cidade ou não, das dificuldades que ele enfrenta, se ele está numa boa fase. Você vai se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Tem gente que nunca faz isso. Chora sozinho e se alegra sozinho. Meu dinheiro é meu dinheiro, minha crise é minha crise, os meus problemas são os meus problemas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, também não quero saber de ninguém da igreja. Só lembra da igreja quando, assim, em última instância. Geralmente, quando o pastor é avisado que fulano vai divorciar, é porque o divórcio já ocorreu. Ele não sabe que a crise está instaurada, que tem problema dentro de casa. Geralmente é assim. As pessoas são muito isoladas, vivem uma realidade só delas. E se você faz isso, você não entende a igreja, não entende a dinâmica da igreja. Você não consegue sentir a ação do próprio Espírito Santo na sua vida, porque você não vive a comunidade. Tem que viver a igreja. Tem que ter participação na vida dos irmãos. Isso é maravilhoso. Ontem nós fomos para Porto Feliz. O Aquino e a Lucinha nos acompanharam. E a gente vai conversando, compartilhando histórias. A intimidade que eu tenho com eles hoje vem dessa proximidade, das conversas, de entender a história. Estávamos ontem ensaiando aqui, o William falou, amanhã eu vou trabalhar até tarde, vou chegar em cima do horário do culto. Eu falei, eu vou buscar você. Não, pastor, imagina, você não precisa se preocupar ainda. Eu vou buscar, por que não? Vou buscar, companheiro de fé, meu irmão, camarada. Entrou no carro, falou, pastor, eu faço questão, deixa eu pagar pelo menos o pedágio. Eu falei, rapaz, os descrentes aí falam para o amigo, vem tomar uma cerveja que eu pago, não é assim? E o crente não pode pagar um pedágio para ir buscar o outro no trabalho? O ímpio faz isso. E tem gente que é crente e não quer saber da vida dos irmãos da igreja. Fique surpreso com o que eu vou te dizer agora. Existem pessoas que têm mais amizade com descrentes do que com a comunidade da aliança. Isso é sinal que a sua espiritualidade não está bem. Se você tem mais amizade com pessoas ímpias do que com crentes da sua igreja, é sinal que você não está bem espiritualmente. Não é possível que você não tenha vínculos com a sua própria família e você consiga ter amizade com as pessoas que não são crentes. Sai para passear com gente ímpia, vai para um monte de lugar, vai para festa, aceita tudo que é convite, não vai num grupo de comunhão, não participa de uma atividade da igreja, vê um culto uma vez ou outra, mas está atrás de tudo que é coisa que não tem nada a ver com a igreja. Eu não entendo esse tipo de cristianismo. Eu não consigo entender como uma pessoa que se diz cristã consegue viver fora da realidade da própria igreja. Isso aqui é sério, irmãos. O apóstolo Paulo está falando para um povo que vive em comum. Atos capítulo 2 diz que a igreja crescia porque eles tinham tudo em comum. Eles viviam vida na vida. Eles se amavam, eles se ajudavam, eles compartilhavam o pão de casa em casa. Quantos testemunhos maravilhosos, por exemplo, no último grupo de comunhão, na casa do Alex, o Johnny deu um testemunho e eu fiquei impressionado com a sinceridade dele e com a percepção do evangelho que ele teve. Do risco que ele mesmo disse que eu corri, vivendo de maneira isolada da realidade da própria igreja local. E permita-me, irmão Johnny, e ele ficou 6 anos afastado.
6 anos. Maravilhoso foi o dia que eu encontrei ele na escada rolante no Shopping Bandeiras. E eu gritei de longe, Johnny! Espírito Santo, volta! Nós precisamos disso. Você precisa sentar com os irmãos mais vividos e ouvir a experiência de vida, compartilhar as dificuldades que eles experienciaram. O próprio Tino contando aqui das dificuldades em 1996. Eu já enfrentei dificuldades assim. Não tão grandes como a que ele enfrentou, mas é uma lição. Se eu não for lá na oficina conversar, e o Tino gosta, viu? Só não pode atrapalhar o trabalho dele. Mas raramente eu vou lá e não encontro um irmão batendo um papo com ele. É o lugar que Deus cura feridas, né? Que Deus reanima muitos irmãos, usa a vida dele para ministrar uma palavra, para orientar. É assim que nós precisamos ser. Nós precisamos viver em comunidade. E ele então diz no versículo 8, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. E eu vou concluir versículo 9 e 10. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, seu exemplo correspondia às instruções que ele dava. Ele nunca foi contra o sustento dos apóstolos e dos missionários, mas ele reconhece a situação da igreja e ele não quer dar um mau exemplo. E o apóstolo Paulo, então, vai nos orientar aqui no finalzinho, dizendo, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Vejam, trabalhar, eu aprendi com o pastor Eliakim na palestra sobre vida cristã e administração financeira. Há uma diferença entre ter um emprego e ter um trabalho. Às vezes, você pode ficar desempregado, mas isso não significa que você não trabalhe. Quando ele diz que se alguém não quiser trabalhar, não coma, não significa que alguém que está desempregado não deva ser assistido pela igreja, não é isso. Mas é uma pessoa que não quer trabalhar. Às vezes, você faz alguma coisa que não é da sua área de vocação. Por exemplo, tem pastores que a igreja que eles pastoreiam não tem condições financeiras, não é a minha realidade, não tem condição financeira de dar o sustento digno, dá uma ajuda de custo, e ele não consegue manter a família com ajuda de custo. Então ele precisa trabalhar, é um bivocacionado, né? Ele precisa exercer uma outra vocação. E tem pastores que fazem isso. Trabalham fora, trabalham numa empresa, mas a qualidade do próprio ministério é afetada porque o tempo que ele teria para estudo, para se dedicar, para planejar a vida comunitária, as atividades da igreja, ele está envolvido com a empresa. E a empresa requer isso também. A empresa consome as energias. Então, ele está trabalhando. Mas o ideal é que ele estivesse apenas no pastorado. Tem muitas pessoas que queriam um emprego na área de tecnologia, mas não consegue. A formação, às vezes, é de TI e não consegue, mas vai trabalhar. Vai trabalhar de ajudante de pedreiro, vai trabalhar fazendo algum outro serviço para trazer o sustento para casa. Então, uma coisa é não ter o emprego que se almeja. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, minha mãe falou para mim assim, ó, você vai vender coxinha. 11 anos, a Joana tem essa idade. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo dar um cesto daquele de bambu, cheio de coxinha para a Joana e falar, vai na rua vender. A minha mãe fez isso. Não é uma falta de juízo? E eu saí vendendo. E aí fui vendendo coxinha, um dia, o senhor que fazia massa e preparava tudo, falou, ó, vocês precisam estar aqui às 4 horas da manhã, para a gente preparar, vocês precisam sair para vender umas 6, 7 horas da manhã, para pegar o pessoal antes do trabalho, para o café da manhã. E às vezes eu ia dormir na casa dele, olha que coisa. Aí quando eu fiz 12 anos, minha mãe chegou para mim, minha mãe era uma agência de empregos. Ela chegou para mim e falou assim, arrumei um outro emprego para você. Você vai trabalhar numa confecção, limpando uniformes. Aí tinha uma tesourinha, colocava os 2 dedos, tic,
ia tirando o excesso de linhas, costureiras, né, aquelas máquinas overlock, não tem? E eu ficava na ponta da produção, assim, ia caindo aquele monte de uniforme, eu tinha que pegar, colocar em cima de uma mesa e cortar o excesso de linha. 12 anos. Com 13 anos, minha mãe chegou e falou assim, agora eu arrumei o emprego ideal. E eu falei, nossa, qual que é o emprego? Ela falou assim, você tem bronquite, você vai trabalhar na farmácia. Aí se você ficar doente, já tem remédio, já tem gente para aplicar a injeção. Eu ficava internado, eu precisava fazer nebulização, tinha muitas crises de bronquite. E ela foi na farmácia, perguntou se eles precisavam de um menino lá para limpar o chão. E aí o dono da farmácia falou, olha, às vezes a gente faz aqui injeção, o pessoal vomita, gente doente e tal. E se ele aceitar isso, limpar a sala de aplicação, varrer a calçada, é por isso que até hoje eu limpo a igreja. Eu aprendi desde cedo, né? Eu auxiliei na igreja de Indaiatuba, um irmão chegou para mim e falou assim, olha, todo culto eu vejo você com a vassoura na mão, o pastor aí nunca... Vai ter que cortar isso da gravação, hein? Falou, eu nunca vi o pastor varrer. Eu falei assim, não, porque eu aprendi desde pequenininho já, né? Chega primeiro e já vai varrendo, né? Diga onde você vai, eu vou varrendo. Teve gente que pensou isso, né? E eu lembro que eu fui trabalhar e estava varrendo a farmácia, e meu irmão mais velho passou de mobilete e me elogiou. Eu varrendo a calçada com 13 anos, ele, é isso aí, parabéns! E brincou comigo e fez uma piada. Passaram-se alguns meses, naquela época, podia registrar mais cedo, né? Acho que com 13 anos. Eu não tinha feito 14 anos ainda. E foi o meu primeiro registro. E fiquei trabalhando no ramo de farmácia. Trabalhar. Então, assim, passei por algumas experiências antes de fazer aquilo que eu, de fato, gostaria, que foi na área de saúde. No ministério foi a mesma coisa. Foi com os jovens, com o seminário, aprendendo no diaconato, no presbiterato, aí veio a oportunidade, conheci o Conselho de Campinas, a Igreja de Campinas, pastorado aqui, agora no presbitério. Ontem estávamos lá e eu organizei a solenidade de ordenação de pastores. De pequenininho na igreja, com 14 anos que eu me converti, agora impondo as mãos sobre a vida de homens que vão iniciar o pastorado. É assim que Deus faz, né? É assim que Deus vai construindo a nossa história. Aqueles que são preguiçosos, relaxados, que querem apenas explorar a comunidade, Paulo diz, não, se você não quer trabalhar, então não deve comer. E eu vou concluir então, irmãos, fazendo 3 observações. Primeiro, devemos reconhecer o papel missional da igreja, que cada um de nós precisamos desempenhar a nossa função com excelência. Nós somos um povo missional. Então, tire essa ideia de que missão é algo feito por uma agência e por um missionário transcultural. A igreja, ela é missional. Você vive a missão. A sua vida toda é uma missão. A missão de glorificar a Deus através da pregação do Evangelho, dando testemunho de vida. Segundo, precisamos não somente reconhecer nossa total dependência de Deus para que isso seja possível, como devemos realmente recorrer a Ele através da oração. Então, uma coisa é reconhecer a dependência de Deus. Outra coisa é buscá-lo em oração. Tem gente que fala, olha, só Deus, irmão. Só por Deus. Deus me ajuda, Deus me dá graça. Mas quando vai tomar uma decisão, quando vai iniciar um projeto, quando vai fazer alguma coisa, não ora, não busca a direção de Deus, nós temos que orar. Paulo nos ensina a apresentarmos tudo diante de Deus e a compartilhar para que a igreja também possa se unir em oração. E por último, sejamos trabalhadores atentos e generosos. Temos que trabalhar, adquirir, planejar a nossa vida, porém, sem jamais abrir mão da nossa comunidade como lugar onde nós compartilhamos a nossa vida. Então, tudo que você vive deve ser compartilhado com a sua comunidade. Se você está passando dificuldades, encontre ajuda e suporte na sua igreja. Se você está em dúvidas, busque orientação e aconselhamento na sua igreja. Se você está tendo problemas no seu casamento, na sua família, na educação dos filhos, procure a liderança da sua igreja para te ajudar. Busque recorra à igreja para te ajudar também em oração. Não é vergonhoso compartilhar os pedidos de oração.
fale conosco, fale com a igreja. Olha, pastor, peça para a igreja orar, compartilhe aí nas redes, né, no contato, no WhatsApp, para que os irmãos orem nesse sentido. Faça isso. Agora, se você está bem, não vire as costas para a igreja. Se você está num bom momento financeiro, invista os seus recursos na sua igreja. Se você está tendo um momento de disposição para trabalhar, se você tem um dom, tem um talento, procure a liderança da igreja. Fale, pastor, eu quero servir a Cristo também nessa comunidade. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil, se você pode fazer isso. Às vezes, irmãos, nós temos capacidades para fazer tantas coisas, mas nós temos que ter vontade, nos empenharmos, nos aplicarmos. Senão, tudo que é algo que a gente inicia é desafiador. Nós temos aí alguns irmãos que estão nos ajudando nos estudos, nas pregações, sabem que não é fácil. Os que estão dirigindo o grupo de comunhão, pegar a lição, trabalhar em cima da lição, não é fácil. Tudo que a gente propõe fazer tem os seus desafios. Deus sabe o quanto eu me dediquei para fazer a introdução daquele hino Bem Direi. Ontem nós tivemos um ensaio, acho que foi feito umas 10 vezes, só que na hora de tocar é uma vez, e eu errei. Quando eu errei ali, eu já pensei, puxa, coitado do Ricardo, do William, que decepção. Né? O Ricardo falou, fica em paz, eu já errei bastante também. É difícil, irmãos. Quando não é uma coisa que você está acostumado a fazer, é difícil. Eu lembro quando eu comecei a pregar, a primeira vez que eu preguei, eu falei 15 minutos assim, repetindo as mesmas palavras. Hoje já faz 1 hora e eu vou terminar por aqui. Mas é assim. Então eu quero convidar você a se envolver com a sua igreja, a colocar em uso o dom que Deus te deu. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, faça. Faça. A Bíblia diz, tudo que vier em mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde você vai, não há obra e nem trabalho. Então, façamos hoje, agora. Amém?